Meu nome é Helena Duarte. Hoje carrego 73 anos nos ombros, mas o peso mais difícil que já levei não foi o da idade, e sim o de certas lembranças que insistem em voltar quando a casa fica silenciosa. Por 18 anos, vivi atrás dos muros de um convento no interior de Minas, acreditando que ali, entre velas acesas e o cheiro constante de incenso, eu encontraria a paz que tanto buscava. Entrei ainda jovem, cheia de devoção e disposta a entregar tudo: o nome, a voz, os sonhos, até a liberdade de escolher o que vestir ou dizer. Se quiser saber como tudo aconteceu, comenta de onde você está ouvindo. O que vou revelar agora vai te tocar mais do que você imagina. Logo nos primeiros meses me deram a tarefa de cuidar de um pequeno altar no corredor central. Ali havia 4 imagens: Nossa Senhora da Conceição, Santo Expedito, Santa Cecília e São Rafael. Cada uma tinha o seu lugar exato, e eu as limpava com um cuidado quase maternal, como se o pó pudesse ferir a pele delas. Conversava baixinho, como quem fala com um amigo íntimo. Entre todas, minha predileta era Santa Cecília. Havia algo no seu rosto sereno, com os olhos fechados e as mãos unidas, que me fazia acreditar que ela me ouvia de verdade. Todas as noites antes de dormir, eu me ajoelhava diante dela. Contava sobre as dores nos joelhos que começavam a incomodar, sobre as irmãs mais velhas que às vezes eram duras comigo, e sobre o vazio que de vez em quando me visitava sem motivo. Pedia que intercedesse por mim, que me fizesse sentir mais perto de Deus. Às vezes parecia funcionar, outras, o silêncio era a única resposta. Foi numa noite de inverno que algo aconteceu. Eu já estava deitada quando senti um vento frio nos pés. Estranho, porque todas as janelas estavam fechadas. Levantei devagar e, ao olhar para o canto onde ficava Santa Cecília, levei um susto. O pedestal estava vazio. Me aproximei e a encontrei no chão, de rosto para baixo. Havia uma rachadura profunda atravessando sua face, e a vela ao lado, sempre acesa, estava tombada, com cera espalhada. Segurei a imagem com as 2 mãos e uma sensação estranha percorreu meu corpo. Não era apenas tristeza por vê-la quebrada. Era como se, junto com aquela rachadura, algo dentro de mim também tivesse se partido. Tentei rezar ali mesmo, mas as palavras se perderam antes de chegar aos lábios. Apenas lágrimas caíram, silenciosas. Guardei os pedaços numa caixa, escondendo-a no fundo do armário, sem imaginar que aquela noite seria só o começo de algo que mudaria tudo. Na manhã seguinte, evitei passar pelo corredor do altar. Caminhei olhando para o chão, como se fugir dos olhos de vidro das outras imagens pudesse me poupar daquele incômodo que ainda latejava no peito. As irmãs conversavam em voz baixa, cumprindo a rotina como se nada tivesse acontecido, e eu fingia estar igual a elas, mas por dentro algo já não era o mesmo. Enquanto lavava os panos do refeitório, lembrava da sensação gelada que tive ao tocar Santa Cecília quebrada. Não era só o frio do gesso, era outra coisa, como se minhas mãos soubessem de um segredo que minha mente ainda não tinha coragem de encarar. Passei o dia inteiro com essa inquietação, tentando convencê-la a se calar, mas quanto mais tentava, mais ela falava. À noite, quando todas se recolheram, fiquei sozinha no dormitório. Olhei para o armário onde escondia a caixa com os pedaços e pensei se não deveria colá-los de volta. Talvez seja só isso. Consertar, pensei. Mas algo me segurava, como se recolocar aquela imagem no pedestal fosse fingir que nada tinha acontecido. E eu já não sabia se queria fingir. Na madrugada, um sonho me acordou. Eu caminhava pelos corredores do convento e via os altares vazios, sem santos, sem velas, apenas nichos ocos, como olhos fechados para sempre. Uma voz que não vinha de ninguém que eu pudesse ver dizia: "Isso não é fé." Acordei com o coração acelerado, o rosto suado e a garganta seca. Sentei na cama e tentei rezar, mas as palavras saíram como um eco distante, repetidas por hábito, sem vida. Então lembrei de algo que ouvi muitos anos antes, de uma freira já falecida. Quando uma imagem cai sozinha, é porque a alma já não está ali. Na época, achei superstição. Naquela madrugada não parecia mais tão absurdo. Durante o café,
Não toquei no assunto com ninguém, mas percebi que quando passei pelo altar, as imagens pareciam me pesar nos ombros. O brilho do olhar pintado, que antes eu via como consolo, agora parecia me cobrar uma devoção que eu não tinha mais certeza de conseguir oferecer. Passei o resto do dia evitando aquele corredor, mas a caixa dentro do armário parecia me chamar. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que abri-la e talvez encarar algo que não estava preparado para ver. No terceiro dia, não resisti. Esperei que todas as irmãs estivessem na capela para o rosário e voltei correndo à minha cela. Fechei a porta com cuidado, como se estivesse prestes a cometer um pecado, e me ajoelhei diante do armário. A caixa estava lá, silenciosa, mas quase pulsando como se guardasse algo vivo. Abri a tampa devagar. O cheiro de cera misturado ao pó me atingiu primeiro. Os pedaços de Santa Cecília estavam do mesmo jeito que eu lembrava. O corpo partido em dois, a face com aquela rachadura profunda, os dedos quebrados, mas ainda unidos pela pintura. Passei as mãos por cada fragmento, tentando imaginar onde encaixar. Era como montar um quebra-cabeça que eu conhecia de cor, mas que, de repente, já não queria terminar. Ainda assim, peguei o pequeno frasco de cola que encontrei no ateliê de arte sacra dias antes. Comecei pelas partes mais fáceis, ajustando o véu, alinhando a túnica, colando o pedestal. Tudo parecia correr bem, até chegar ao rosto. As peças não se encaixavam direito. Eu pressionava com força, como se pudesse obrigá-las a se unir, mas a linha da rachadura permanecia aberta, um corte impossível de fechar. Foi quando algo aconteceu. Antes que eu pudesse reagir, a cabeça se desprendeu do corpo e caiu no chão, rolando até parar perto da porta. O som seco ecoou pela sala e me deixou paralisada. Não havia vento, nem movimento brusco. Simplesmente se partiu, como se recusasse voltar a ser o que era. Fiquei ali, imóvel, por longos segundos, sentindo uma mistura de medo e alívio. Aquela imagem que antes eu tratava como algo sagrado, agora estava espalhada pelo chão, e eu não sabia se deveria recolhê-la ou deixá-la ali, exposta. Lembrei de novo das palavras da irmã velha. Quando cai sozinha, não levante. Pela primeira vez, considerei obedecer. Coloquei todos os fragmentos sobre a mesa sem escondê-los. Fiquei olhando para eles, tentando entender por que parecia mais honesto encarar os pedaços do que fingir que continuava intacta. Não rezei, apenas fiquei em silêncio, com a Bíblia fechada nas mãos, como se esperasse que alguma resposta surgisse sozinha. Mas em vez de resposta, veio um outro tipo de lembrança. Uma imagem que me levou muito antes do convento, à sala da casa da minha mãe, onde um altar repleto de santos ocupava a parede inteira. Na lembrança, eu devia ter uns 6 anos. A sala da minha mãe tinha cheiro de vela derretida, misturado ao aroma doce das flores de plástico que ela colocava nos vasos do altar. As paredes eram simples, mas aquele canto era o mais colorido da casa. Santos grandes, médios e pequenos, cada um com seu pano bordado, cada um com a sua vela acesa em dias especiais. Minha mãe me ensinava a beijar os pés das imagens, a fazer o sinal da cruz antes de pedir qualquer coisa e a falar com eles como se fossem pessoas da família. Lembro-me de quando perdi minha boneca favorita e ela me disse: "Peça a Santo Antônio, filha, ele encontra o que está perdido." Eu obedeci, repetindo as palavras que ela me ensinou. E quando a boneca apareceu dias depois, a certeza de que tinha sido santo ficou gravada em mim. Mais tarde, quando minha avó adoeceu, ajoelhei diante da imagem da Virgem Maria e pedi que a curasse. Essas cenas ficaram tão enraizadas que, ao entrar no convento anos depois, foi natural continuar repetindo tudo aquilo. Mas ali, de pé diante da mesa com os pedaços de Santa Cecília, percebi que não sabia explicar quando foi que comecei a confundir a fé com o hábito. Não era que eu deixasse de acreditar, era que eu já não tinha certeza em quem, exatamente, estava colocando minha confiança. E essa dúvida era como uma pequena pedra dentro do sapato, incômoda, mas fácil de ignorar quando se está distraído com o caminho. Nos dias seguintes, tentei me jogar na rotina para não pensar nisso. Rezava mais, limpava cada canto do convento com zelo, ajudava na cozinha, cantava nos ofícios. Mas quanto mais eu tentava me afogar em obrigações,
mais aquela imagem quebrada aparecia na minha mente, como um lembrete que não podia ser silenciado. E então começaram os sonhos. No primeiro, eu caminhava sozinha por um convento vazio, e todos os nichos estavam sem imagens. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir meus próprios passos ecoando. De repente, as paredes começaram a rachar, e uma voz suave dizia: "Você não precisa disso." Acordei com o coração acelerado e as mãos suadas. Olhei para a caixa na mesa, ainda aberta, e tive a sensação estranha de que ela me esperava, como se dentro dela estivesse não apenas a imagem quebrada, mas a chave para algo que eu ainda não entendia. Naquela manhã, evitei novamente o corredor principal. Em vez disso, escolhi dar a volta pelo claustro, passando pelo jardim interno, onde o vento mexia nas folhas de manjericão e o cheiro de terra molhada me lembrava de quando eu ajudava minha mãe na horta de casa. Era curioso como, nos últimos dias, eu sentia mais paz ali, perto das plantas, do que dentro da capela. Talvez fosse porque, no jardim, nada me olhava de volta. Durante o almoço, reparei que algumas irmãs me observavam em silêncio. Não era desconfiança aberta, mas aquele tipo de olhar que carrega perguntas que ninguém se atreve a fazer. Eu fingia não notar, respondia apenas com um sorriso discreto e continuava a comer. Mas por dentro, a sensação era de que minha mudança estava ficando visível demais. À tarde, enquanto lavava os mantos usados na última procissão, a lembrança do sonho voltou com força. A voz dizendo: "Você não precisa disso", parecia tão real que cheguei a parar o trabalho por alguns segundos. O que exatamente eu não precisava? As imagens, o ritual ou a segurança que vinha de seguir algo que nunca questionei? Essas perguntas me acompanharam até o fim da tarefa, e cada dobra de tecido parecia carregar um peso que não era apenas de pano. Foi então que, no fim do dia, aconteceu algo que me deixou ainda mais inquieta. Estávamos reunidas para o rosário quando a noviça Clara, sentada a poucos metros de mim, começou a oscilar como se fosse desmaiar. Uma das velas do altar vacilou na mesma hora, lançando sombras estranhas sobre a parede. As irmãs correram para ajudá-la, mas eu fiquei paralisada, olhando para a imagem diante da qual ela havia se ajoelhado. Era Nossa Senhora das Dores, com um manto azul profundo e um olhar fixo que parecia atravessar qualquer um que se colocasse diante dela. Clara recobrou os sentidos minutos depois, mas não quis falar. Limitou-se a dizer que sentiu um peso no peito, como se alguém tivesse encostado uma pedra sobre ela. Algumas irmãs atribuíram aquilo ao jejum ou ao calor, mas eu não consegui descartar o incômodo que crescia em mim. Naquela noite, quando voltei para minha cela, a caixa com os pedaços de Santa Cecília estava exatamente onde eu havia deixado, mas a sensação era diferente. Não era mais só curiosidade ou dúvida, era como se algo me empurrasse a buscar respostas. E, de algum jeito, eu sabia que não viria de onde sempre procurei. Na madrugada seguinte, acordei com um som leve de passos no corredor. Não eram apressados nem pesados, mas lentos, como se quem passasse ali quisesse ser percebido. Fiquei sentada na cama, ouvindo. O convento inteiro estava em silêncio, e mesmo assim eu sentia um arrepio subir pela espinha. Quando finalmente criei coragem para abrir a porta, não havia ninguém. O corredor estava vazio, apenas iluminado pela chama trêmula das velas. Voltei para dentro, e meus olhos caíram sobre a mesa. A caixa com os pedaços de Santa Cecília permanecia aberta, e por um instante me pareceu que a rachadura em seu rosto estava mais larga do que antes. Afastei essa ideia, tentando me convencer de que era só impressão. Mas quando apaguei a vela para voltar a dormir, aquela sensação de presença permaneceu, como se alguém estivesse sentado comigo no quarto. Na manhã seguinte, a Madre Superiora anunciou que faríamos uma limpeza profunda em todos os espaços do convento. O ambiente precisa ser renovado, disse. Assim como o espírito, cada irmã recebeu um lugar para cuidar. E o meu foi o oratório antigo, um cômodo pequeno, quase esquecido, onde se guardavam imagens e objetos litúrgicos que não eram mais usados nas cerimônias. O cheiro ali era diferente, uma mistura de pó e cera velha, com um frio que parecia vir do próprio chão.
As paredes tinham manchas de umidade e as prateleiras estavam cobertas de panos grossos. Comecei a retirar as coberturas uma a uma, revelando figuras que já não via há anos. Uma virgem de expressão severa, um anjo com as asas desbotadas e um Cristo com as mãos quebradas. Enquanto organizava velas e dobrava toalhas bordadas, percebi que uma das imagens estava ligeiramente afastada da parede. Era uma santa de madeira, sem nome escrito na base. Ao puxá-la para limpar atrás, senti que algo arranhou minha mão. Havia um pequeno espaço oco escondido e dentro dele, quase invisível na sombra, estava uma caderneta de capa escura e bordas gastas. O coração disparou. Segurei-a com as duas mãos e, ao abri-la, encontrei uma letra miúda, apertada, escrita com tinta já desbotada. A primeira página trazia apenas uma data, 6 de novembro de 1973. A partir da segunda linha, comecei a reconhecer algo perturbadoramente familiar, e foi aí que percebi que aquelas palavras não pertenciam a uma desconhecida qualquer. Eram pensamentos que eu mesma poderia ter escrito. As primeiras frases me prenderam como um gancho invisível. Desde há semanas sinto que as imagens me olham demais. Já não consigo rezar em paz. Li de novo, devagar, como se quisesse ter certeza de que estava entendendo. A caligrafia era firme, mas carregava um peso que saltava de cada letra. Quanto mais avançava, mais minha respiração se encurtava. A autora falava de passos que ouvia à noite, de sombras que pareciam se mover nos cantos do oratório, de um silêncio que não trazia paz, mas sufoco. Parei por um instante, olhando para as paredes ao meu redor. O oratório antigo estava mergulhado na mesma penumbra de que aquelas páginas falavam. Senti um arrepio nos braços e continuei a leitura. Disseram que é tentação, escrevia ela. Mas eu não duvido de Deus. Duvido do que há aqui. Era como se aquela mulher, décadas atrás, tivesse escrito para mim, sabendo que um dia eu encontraria suas palavras. Nas páginas seguintes, ela relatava ter começado a orar sozinha, longe das figuras, com a Bíblia sobre os joelhos. Falava do alívio de não precisar olhar para olhos pintados, de não sentir a pressão silenciosa das estátuas. Preciso escrever, dizia, porque talvez um dia alguém viva o mesmo e pense que está enlouquecendo, não está. Fechei os olhos, sentindo as palavras se acomodarem dentro de mim, como se sempre tivessem estado lá. Segurei a caderneta contra o peito, sem saber se queria chorar ou sorrir. Pela primeira vez, havia um eco de mim em outra voz. Não era só minha luta, nem minha dúvida. Aquela irmã, cujo nome eu ainda não sabia, tinha atravessado o mesmo labirinto, e isso me deu uma sensação estranha de companhia, mesmo que ela provavelmente já não estivesse viva. Continuei lendo, cada frase me levando mais fundo. Ela descrevia noites em que sonhava com as imagens caindo e se quebrando sozinhas, e outras em que sentia um peso sobre o peito ao tentar dormir. Falava de olhares que parecia receber das próprias paredes, de uma presença que não conseguia explicar. Fechei a caderneta devagar, o coração disparado. Guardei-a sob meu hábito, colada ao corpo, como um segredo precioso. Naquele momento, soube que não poderia contar a ninguém. Ainda não. Antes eu precisava entender por que, depois de tantos anos, aquelas palavras tinham me encontrado. E o que mais poderiam estar prestes a me revelar. Passei o resto da tarde no oratório, fingindo que ainda estava limpando, só para ter mais tempo com aquela caderneta. Lia uma página, parava, olhava em volta e depois lia outra, como se precisasse respirar entre cada revelação. A irmã desconhecida descrevia detalhes que faziam minha pele se arrepiar, a sensação de ser observada quando estava sozinha, o incômodo crescente nas orações coletivas, a impressão de que algumas imagens carregavam um peso que não era de fé, mas de algo mais denso, quase sufocante. Ela contava que, certa noite, decidiu retirar todas as figuras de sua cela e guardá-las numa caixa, sem quebrar nenhuma. Disse que assim que a última foi retirada, o ar pareceu ficar mais leve, como se tivesse aberto uma janela invisível. Li aquilo e não conseguia evitar um suspiro, porque era exatamente o que eu tinha sentido quando me afastei das minhas. Em outra parte,
Ela descrevia uma conversa com uma jovem noviça que também tinha começado a sentir um olhar que atravessa, expressão que me fez lembrar de Clara e do seu desmaio diante da imagem de Nossa Senhora das Dores. Senti um aperto no estômago. Seria coincidência ou esses sinais se repetiam, geração após geração, sem que ninguém tivesse coragem de falar? Guardei a caderneta de volta sob meu hábito e continuei limpando como se nada tivesse acontecido. Quando terminei, coloquei a santa sem nome de volta no lugar. Mas agora ela parecia diferente. Não pelo rosto ou pela madeira envelhecida, mas pela consciência de que havia guardado, por anos, um segredo atrás dela. Ao cair da noite, levei a caderneta comigo para a cela. Coloquei-a debaixo do colchão, junto da caixa com os pedaços de Santa Cecília. Deitei, mas não consegui dormir. As palavras da irmã ecoavam na minha mente como um sussurro contínuo. Não está louca, não está sozinha. Virei de um lado para o outro, até que finalmente sentei na cama e acendi a vela. Olhei para os pedaços da santa e, por um instante, tive a impressão de que seus olhos, mesmo quebrados, me fitavam com uma espécie de alívio. Respirei fundo, como se me preparasse para algo. Sabia que precisava voltar a falar com Clara, mas dessa vez não para perguntar como ela estava, e sim para descobrir se o que ela viu e sentiu era o mesmo que começava a crescer dentro de mim. Esperei o momento certo para me aproximar de Clara. Não queria que ninguém percebesse, então escolhi a hora do serviço no jardim, quando as irmãs se espalhavam e cada uma ficava concentrada na sua tarefa. Ela estava de joelhos, arrancando ervas daninhas perto do muro, o véu caindo levemente sobre o rosto. Fiquei ao lado dela, fingindo que ajudava, até que, sem olhar diretamente, falei baixo. Aquela noite, na capela, o que você sentiu? Clara parou por um instante, as mãos ainda segurando um punhado de raízes. Não sei explicar, murmurou. Foi como se alguém tivesse colocado a mão no meu peito, mas não para me confortar. Parecia que queria me empurrar para trás. Sua voz tremia, como se reviver a sensação fosse perigoso. Pensei nas palavras da caderneta, no olhar que a irmã descrevia, e tudo pareceu se encaixar de um jeito perturbador. Perguntei se aquilo já tinha acontecido antes. Ela hesitou. Às vezes, quando fico muito tempo ajoelhada diante daquela imagem, começo a sentir que os olhos dela não são só pintura, como se me observassem de verdade. E aí vem um peso, difícil de aguentar. Meu coração bateu mais rápido. Quis contar sobre a caderneta e sobre Santa Cecília quebrada, mas segurei. Ainda não era hora. Em vez disso, perguntei. E depois do desmaio, mudou alguma coisa? Clara assentiu levemente. Tenho evitado entrar sozinha na capela. Prefiro rezar no jardim. Aqui parece mais limpo. Ficamos em silêncio por um tempo, arrancando o mato. Mas aquele silêncio não era vazio. Era como se uma ponte tivesse se formado entre nós. Uma compreensão que não precisava de explicações. Quando a Madre Superiora passou, abaixamos a cabeça e seguimos trabalhando como se nada tivesse sido dito. Naquela noite, ao voltar para minha cela, retirei a caderneta debaixo do colchão e reli o trecho em que a irmã falava de uma noviça que começara a sentir o mesmo que ela. O paralelo com Clara era inevitável. Fechei o caderno com força, sentindo que estava diante de algo maior do que simples coincidências. Acendi a vela e olhei para a caixa com os pedaços de Santa Cecília. Uma ideia começou a se formar, tímida, mas insistente. Talvez fosse hora de unir as vozes, a da irmã desconhecida, a de Clara e a minha, antes que o silêncio do convento engolisse mais uma história. Nos dias que se seguiram, comecei a observar mais, não apenas as imagens, mas também as irmãs diante delas. Algumas rezavam com os olhos fechados, outras passavam longos minutos encarando as figuras, como se esperassem uma resposta. E, curiosamente, notei que certas expressões se repetiam. Uma espécie de peso nos ombros, um franzir de sobrancelhas, um suspiro quase imperceptível antes de se levantar. Essa percepção cresceu ainda mais numa tarde de sábado, durante uma celebração interna. Havíamos preparado o altar principal com todo cuidado, e a imagem central era a de Nossa Senhora das Dores. As flores estavam frescas, o manto azul impecável, as velas acesas lançando sombras suaves pelo salão.
mas havia algo naquele olhar pintado que me causava um desconforto quase físico. A noviça Clara estava entre as primeiras a se aproximar. Trazia uma vela nas mãos, o rosto iluminado pelo reflexo da chama. Vi quando ela se ajoelhou, fechou os olhos e, de repente, seu corpo oscilou para frente como se fosse cair. Dessa vez, ela conseguiu se segurar, mas percebi que respirava rápido, como quem acabara de subir uma escada longa. Enquanto outras irmãs seguiam o mesmo ritual, fiquei observando. Era como assistir a uma cena que eu já conhecia, mas que agora conseguia ler nas entrelinhas. Lembrei das palavras na caderneta, lembrei da sensação que descreviam e senti que havia algo que nos unia por baixo de toda aquela liturgia. Algo que não era dito, mas que se repetia. Quando a cerimônia terminou, voltei para minha cela em silêncio. Tirei a caderneta do esconderijo e a coloquei sobre a mesa, ao lado da caixa com Santa Cecília. Peguei também um pedaço de papel em branco e comecei a anotar nomes. O meu, o de Clara, e deixei um espaço para outros que talvez ainda viessem. Era como se eu estivesse montando um mapa de histórias escondidas, que precisavam ser conectadas antes que se perdessem. Apaguei a vela e fiquei sentada no escuro, ouvindo o som distante de passos nos corredores. Talvez fossem de alguma irmã indo para a cozinha, ou talvez não. O certo é que naquele instante, senti que estava prestes a cruzar uma linha da qual não poderia voltar. E de alguma forma, essa ideia não me assustava. Pelo contrário, parecia o único caminho para descobrir o que realmente se escondia por trás daqueles olhos de vidro. Na manhã seguinte, a Madre Superiora anunciou novas tarefas. Disse que precisávamos purificar o ambiente e que cada irmã ficaria responsável por um espaço do convento. A mim foi dado o encargo de cuidar da capela menor, aquela que quase ninguém usava, mas que sempre me causou um arrepio quando passava diante dela. Entrei com o balde de água e o pano de limpeza, mas o ar ali parecia mais pesado que o normal. As paredes estreitas e o teto baixo davam a sensação de que o lugar me observava. Havia 3 imagens, um Cristo com o rosto gasto, um arcanjo segurando uma espada de metal escurecida e uma pequena virgem num nicho alto, coberta por um vidro fosco. Comecei pelo altar, tirando o pó dos castiçais, tentando manter a mente ocupada. Quando alcancei a imagem do arcanjo, percebi que a base estava solta. Movi com cuidado e, por trás, encontrei uma fenda na parede, como um compartimento escondido. Meu coração acelerou. Introduzi a mão e toquei algo frio e liso, um crucifixo pequeno, sem rosto, como se o tempo tivesse apagado seus traços. Fiquei olhando para ele, sentindo o peso nas mãos. Não era só madeira envelhecida. Havia algo naquele vazio de expressão que me lembrava de tudo que eu vinha percebendo. Coloquei-o sobre o altar, hesitando se deveria contar a alguém, mas decidi que não. Ainda não. Continuei limpando, e quando cheguei à imagem da Virgem no nicho, percebi que seus olhos pintados, mesmo atrás do vidro, pareciam seguir cada movimento que eu fazia. Fiz força para ignorar, mas ao passar o pano pelo vidro, senti um arrepio subir pela espinha. Era como se, por um segundo, ela tivesse me observado de verdade. Terminei o trabalho mais rápido do que pretendia e fechei a capela. Mas, no caminho de volta, percebi Clara me esperando no corredor. Ela não disse nada, apenas me entregou um pequeno papel dobrado. Esperei estar sozinha para abri-lo. Havia apenas uma frase: "Não é só você." Guardei o papel junto da caderneta. O mapa de nomes e histórias começava a se expandir, e eu não sabia até onde aquilo iria parar. O que eu sabia é que, de algum modo, estava ficando cada vez mais claro que as peças desse quebra-cabeça estavam espalhadas pelo convento, e que eu não era a única tentando juntá-las. Naquela noite, não consegui dormir. O papel que Clara me entregou parecia queimar no bolso do meu hábito, como se as palavras escritas ali fossem mais do que um simples recado. Fiquei sentada na cama, observando a chama da vela tremer, enquanto a caderneta e a caixa, com os pedaços de Santa Cecília, repousavam sobre a mesa, lado a lado, como 2 testemunhas silenciosas de algo que ainda não tinha nome. Peguei a caderneta e voltei a folhear. Num trecho mais adiante, a irmã desconhecida contava que, após começar a guardar suas imagens,
a Madre Superiora passou a vigiá-la mais de perto, mudando suas tarefas, limitando sua circulação e evitando deixá-la sozinha com outras irmãs. O silêncio que eles impõem, ela escreveu, é o mais barulhento que existe. Fechei os olhos, sentindo um arrepio. Era quase como se aquela mulher tivesse previsto o que estava prestes a acontecer comigo. E no fundo, eu já sabia que a Madre Superiora também percebia minha distância. Cada vez que nossos olhares se cruzavam, havia uma pausa, um instante em que nada era dito, mas tudo era entendido. Na manhã seguinte, durante o café, notei que Clara evitava sentar perto de mim, não por medo, mas como se quisesse nos proteger de olhares curiosos. De vez em quando, ela me lançava um olhar rápido, e eu sabia que havia mais coisas que precisávamos compartilhar, mas não naquele momento. Depois do desjejum, fui chamada pela madre. Seu tom era frio, mas polido. Disse que eu ficaria responsável pela lavanderia durante toda a semana, para que tivesse tempo de refletir e orar em silêncio. Assenti sem discutir. Talvez fosse punição, talvez fosse teste. De qualquer forma, entendi que o isolamento estava começando. Enquanto lavava lençóis e mantos sozinha, a mente não parava de trabalhar. Comecei a lembrar de detalhes que antes passavam despercebidos. Murmúrios em corredores vazios, velas que se apagavam sem vento, sombras que pareciam se mover no canto da visão. Lembrei também das palavras de Clara, do seu peso no peito e das páginas da caderneta que descreviam exatamente os mesmos sinais. Naquela tarde, antes de encerrar o trabalho, guardei um dos lençóis limpos e dobrei-o com cuidado. No meio das dobras, escondi a caderneta. Não sabia explicar, mas uma parte de mim sentia que logo eu teria que tirá-la dali às pressas, e não queria que fosse encontrada tão facilmente. 2 dias se passaram sem que Clara e eu trocássemos mais do que olhares rápidos. A lavanderia se tornara meu mundo, e o som constante da água batendo no tanque era o que me acompanhava do amanhecer até o entardecer. Eu sabia que a Madre Superiora queria me manter ocupada ali, longe de conversas e distrações. Mas o isolamento, em vez de me calar, fazia com que cada pensamento ecoasse mais alto. Enquanto esfregava um dos mantos mais antigos, senti algo estranho no tecido. Um volume duro, escondido na costura. Toquei com os dedos e percebi que havia um pequeno objeto costurado entre o forro e o pano. O coração acelerou. Peguei uma tesoura enferrujada e com cuidado cortei alguns pontos. De lá de dentro, caiu um minúsculo medalhão de metal, sem brilho, com a figura de um santo quase apagada pelo tempo. O segurei na palma da mão, sentindo um frio estranho percorrer meu braço. Era como se aquele pedaço de metal guardasse histórias que ninguém mais queria lembrar. Pensei se deveria devolvê-lo ao manto, mas algo em mim dizia que ele precisava ser guardado junto da caderneta e dos pedaços de Santa Cecília. Coloquei-o no bolso do hábito, tomando o cuidado de não ser vista. Naquela noite, enquanto guardava as roupas limpas, percebi Clara se aproximar discretamente da porta da lavanderia. Ela não entrou, apenas deixou cair um pedaço de papel dobrado no chão e seguiu andando como se nada tivesse acontecido. Esperei alguns minutos antes de pegá-lo. Dentro havia apenas 3 palavras. Tenho mais nomes. Aquelas palavras me deixaram sem fôlego. Isso significava que ela estava falando com outras irmãs, que havia mais gente sentindo o mesmo peso, o mesmo desconforto e que até então permanecia calada. Senti um misto de urgência e receio. Voltei para minha cela tarde da noite, escondendo o mero papel no mesmo lençol onde estava a caderneta. Sentei na cama, olhando para a caixa com Santa Cecília, o medalhão e aquele pano dobrado. Era como se eu estivesse reunindo peças soltas de um quebra-cabeça que ainda não mostrava a imagem final. E pela primeira vez, me perguntei se quando essa imagem se revelasse, eu teria coragem de encará-la, porque algo me dizia que não se tratava apenas de fé, mas de algo muito mais antigo e profundo, escondido entre aquelas paredes. No dia seguinte, acordei com uma estranha sensação de que algo estava para acontecer. As paredes da cela pareciam mais estreitas, como se o espaço tivesse encolhido durante a noite. Olhei para a caixa com Santa Cecília e percebi que a vela que eu havia deixado apagada estava acesa, queimando lentamente,
embora eu tivesse certeza de que não a havia tocado. Levantei devagar, tentando controlar o frio que subia pela espinha. Apaguei a chama com um sopro e permaneci alguns segundos observando a fumaça se dissipar no ar. Não havia sinais de que alguém tivesse entrado, mas a sensação de intrusão era impossível de ignorar. Durante o café, procurei por Clara, mas ela não estava no refeitório. Perguntei a uma das irmãs mais novas se a havia visto, e ela respondeu que Clara estava ajudando na biblioteca. Esperei até o momento em que vi a porta entreaberta e entrei, fingindo que procurava um livro. Clara estava sozinha, organizando alguns volumes em uma prateleira alta. Quando me viu, desceu da escada e, sem perder tempo, sussurrou: "Há 3 outras irmãs. Todas já sentiram o mesmo. Uma delas tem algo para mostrar, mas está com medo." O peso daquelas palavras me fez esquecer até de respirar por alguns segundos. Antes que eu pudesse perguntar mais, o som dos passos da madre se aproximou e Clara voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Peguei um livro qualquer e saí, tentando não demonstrar nada. Passei o resto do dia pensando em quem seriam essas outras irmãs. O convento, com seus corredores silenciosos e portas sempre entreabertas, parecia agora um tabuleiro onde peças se moviam em segredo. Cada olhar prolongado, cada silêncio entre 2 palavras, podia esconder uma história parecida com a minha. À noite, de volta à cela, retirei o lençol dobrado que escondia a caderneta, o papel de Clara e o medalhão. Coloquei tudo sobre a mesa, junto da caixa de Santa Cecília. Fiquei olhando para aquele conjunto de objetos como se eles tivessem vida própria, como se cada um carregasse um fragmento da verdade que eu ainda não conseguia ver por inteiro. Foi então que ouvi, vindo do corredor, um sussurro rápido, quase engolido pelo silêncio. Não conseguia entender as palavras, mas reconheci a voz. Era Clara. E soava como um chamado para que eu saísse imediatamente. Abri a porta devagar, certificando-me de que o corredor estava vazio. Clara estava alguns metros à frente, encostada na parede, como se esperasse por mim. Seus olhos se moviam rápido, verificando se não havia ninguém por perto. Fiz sinal para que falasse, mas ela apenas apontou para que eu a seguisse. Caminhamos em silêncio por um corredor lateral, pouco usado, até chegarmos a uma pequena escada estreita que levava ao sótão. O cheiro de madeira envelhecida e poeira nos envolveu assim que empurramos a porta pesada. Lá em cima, a luz vinha de uma única janela alta, criando feixes dourados no ar carregado. No canto, sentada num banco baixo, estava uma das irmãs mais velhas do convento, Irmã Beatriz. Seus olhos, profundos e atentos, nos acompanharam até que nos aproximamos. Clara se abaixou ao lado dela e falou baixinho. Ela também já viu. Irmã Beatriz soltou um suspiro lento, como quem carrega um segredo há muito tempo. Então, com mãos trêmulas, puxou debaixo do hábito um pequeno embrulho de pano e o colocou sobre o banco. Ao abrir, revelou uma cruz de madeira, com as bordas desgastadas e sem nenhuma figura entalhada. Encontrei isso quando ainda era noviça, disse, a voz firme apesar da idade. Estava escondida atrás de uma imagem no refeitório. Desde então, nunca mais consegui rezar, olhando para olhos pintados. Toquei a madeira e senti a mesma frieza que o medalhão me transmitiu dias antes. Perguntei se havia contado para alguém. Ela balançou a cabeça. Não se fala dessas coisas aqui. Quem questiona acaba isolado ou vai embora. Clara e eu trocamos um olhar rápido. Não precisávamos dizer nada para entender que aquela cruz era mais uma peça do quebra-cabeça. Irmã Beatriz, então, nos contou que havia outras histórias, outras quedas de imagens e sensações estranhas que se repetiam com diferentes irmãs ao longo dos anos. Mas tudo era abafado antes de se espalhar. O som distante de passos subindo a escada nos fez reagir rápido. Beatriz escondeu a cruz de volta no pano. Clara se afastou do banco e eu fingi estar observando as caixas velhas no canto. A porta rangeu e, por um instante, o sótão pareceu prender a respiração junto conosco, à espera de quem estava prestes a entrar. A porta se abriu devagar e, por um momento, temi ver a Madre Superior ali, com aquele olhar capaz de atravessar qualquer mentira. Mas não era ela.
Quem surgiu foi Irmã Ângela, uma das mais reservadas do convento, conhecida por falar pouco e trabalhar muito. Seus olhos percorreram o sótão como se procurassem algo, até se fixarem em mim. Precisamos conversar, disse com a voz baixa, mas firme. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara e Irmã Beatriz trocaram um olhar rápido, como se já soubessem que ela carregava algo importante. Irmã Ângela fechou a porta atrás de si e caminhou até nós. Tirou de dentro do hábito um pequeno rosário, mas diferente de qualquer outro que eu já tivesse visto. As contas eram de madeira irregular, sem brilho, e no lugar da cruz havia apenas um fio gasto, como se algo tivesse sido arrancado dali à força. Encontrei no baú de uma freira que partiu há muitos anos, explicou. Ela me disse, antes de ir embora, que certas coisas aqui não eram como pareciam e que eu deveria guardar isso longe das imagens. Segurei o rosário e senti mais uma vez aquela estranha ausência de peso. Não era só físico. Parecia não carregar a mesma energia que os outros. E, de alguma forma, isso o tornava mais leve. Ângela se sentou no banco, ao lado de Beatriz, e continuou. Eu não queria me envolver, mas já não posso ignorar. Tenho visto vocês se aproximando e sei que não é por acaso. Ela olhou para mim de forma direta. Não é só você que tem sentido algo diferente. Há mais irmãs, mas o medo as mantém caladas. As palavras dela confirmavam o que Clara já tinha me contado. O grupo estava crescendo mesmo sem ser nomeado. Cada objeto que surgia, a cruz, o medalhão, o rosário, parecia ser parte de uma mesma história enterrada no silêncio. Antes que pudéssemos continuar, um barulho no corredor interrompeu tudo. O som de passos firmes, mais próximos a cada segundo. Ângela rapidamente escondeu o rosário sob o hábito, Beatriz ajeitou o pano sobre o colo e Clara me lançou um olhar que dizia para manter a calma. A maçaneta começou a girar lentamente e eu sabia que quem quer que estivesse prestes a entrar podia mudar completamente o rumo do que estávamos descobrindo. A porta se abriu de repente, revelando a Madre Superiora. Ela entrou sem pressa, mas com aquele olhar que parecia medir cada detalhe da cena. Seus olhos passaram por Clara, por Irmã Beatriz, por mim e pararam em Ângela, como se pressentisse que algo estava escondido ali. O que estão fazendo aqui? Perguntou a voz calma, mas carregada de uma autoridade que não precisava ser levantada. Trocamos olhares rápidos e Clara respondeu primeiro. Estávamos apenas ajudando a organizar o sótão, Madre. Ela deu alguns passos pelo ambiente, observando as caixas, o pó suspenso no ar, os objetos empilhados nos cantos. Tocou levemente uma das caixas, abriu a tampa e, depois de alguns segundos, fechou novamente. Não parecia convencida. Não é comum ver tantas de vocês juntas em um lugar como este, comentou, deixando o ar pesar mais um pouco. Lembrem-se de que a obediência é a primeira prova de devoção. Seu tom não era de acusação direta, mas as palavras carregavam um recado. Ficamos imóveis, esperando que ela saísse. Por fim, sem acrescentar nada, a Madre se virou e desceu as escadas, o som dos passos ecoando até desaparecer. Só então soltamos o ar preso nos pulmões. Ângela manteve o rosto sério, mas seus dedos ainda apertavam o lugar onde o rosário estava escondido. Ela suspeita, disse quase num sussurro. E isso significa que temos pouco tempo. Beatriz concordou com um leve aceno. Precisamos decidir se vamos continuar ou se vamos parar antes que seja tarde demais. Olhei para Clara e percebi que ela não hesitava. Não tem mais volta, respondeu. Já sabemos demais. Meu coração batia acelerado, não pelo medo, mas pela certeza de que, de algum modo, estávamos tocando em algo que tinha sido encoberto por muito tempo. Reunimos rapidamente os objetos, a cruz, o rosário e o embrulho de pano, e os guardamos em um baú no canto, disfarçando com um cobertor velho. Descemos as escadas em silêncio, cada uma voltando para o seu setor de trabalho, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, eu sabia que aquela tensão não iria se dissipar, e naquela mesma noite, enquanto estava sozinha na minha cela, ouvi 3 batidas suaves na porta. Quando abri, não havia ninguém, apenas um pequeno envelope deixado no chão, com meu nome escrito à mão. Ajoelhei
para pegar o envelope, sentindo o frio do chão de pedra sob os joelhos. A caligrafia era firme, inclinada, como a de alguém acostumado a escrever pouco, mas com intenção. Voltei para dentro, tranquei a porta e me sentei na cama antes de abri-lo. Dentro havia apenas um pedaço de papel dobrado várias vezes, quase amassado pelo tempo que passou escondido em algum lugar. Quando desdobrei, encontrei uma mensagem curta. Não olhe para os olhos. Encontre-me no claustro, amanhã, antes da oração da tarde. Nenhuma assinatura, nenhum detalhe que revelasse quem havia escrito. O coração disparou. A frase soava mais como um aviso do que um simples pedido. Não olhe para os olhos. Imediatamente pensei nas imagens, nos olhares pintados que tantas vezes me causaram aquele peso no peito. Mas por que alguém escreveria isso para mim? E mais ainda, por que marcaria um encontro assim em segredo? Passei a noite em claro, olhando para o teto, escutando cada ruído do convento. Às vezes tinha a impressão de ouvir passos parados diante da minha porta, mas nunca havia certeza. Segurei a caderneta contra o peito como quem se agarra a um talismã e esperei o amanhecer chegar. O dia seguinte se arrastou. Cumpri minhas tarefas com a atenção dividida, sempre contando as horas até a oração da tarde. O claustro ficava isolado, cercado por corredores estreitos e janelas altas por onde a luz entrava em feixes. Era o tipo de lugar onde a voz ecoava mesmo no silêncio. Cheguei alguns minutos antes. Caminhei devagar, observando se havia mais alguém por perto. O ar ali era diferente, mais fresco, mas carregado de uma estranha expectativa. Esperei, com as mãos entrelaçadas, até que uma sombra surgiu por detrás de uma das colunas. Era a irmã Helena, uma das mais antigas, quase sempre invisível nas atividades coletivas. O rosto dela estava sério, os olhos evitando o contato direto com os meus. Ela se aproximou lentamente e colocou um objeto pequeno na minha mão fechada. Guarde, é mais antigo que este convento, disse quase num sussurro. E, acima de tudo, não o deixe perto das imagens. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela já estava se afastando, sumindo pelo corredor lateral. Abri a mão e vi um crucifixo de metal escurecido, com marcas que eu não reconhecia, e uma sensação de que, mais uma vez, eu tinha recebido uma peça que completava parte de um enigma muito maior. Segurei o crucifixo por alguns segundos, sentindo o frio do metal atravessar minha pele. Ele não era liso como os que conhecíamos. Tinha marcas profundas, símbolos gravados que pareciam letras, mas de um idioma que eu não reconhecia. Passei o dedo sobre eles e senti um arrepio que não veio do corpo, mas de algum lugar mais fundo, como se aquela peça guardasse histórias que ninguém havia contado. Guardei-o dentro do hábito junto à caderneta e ao medalhão, formando um pequeno peso no bolso que parecia aumentar a cada passo que eu dava. O resto do dia seguiu como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia que havia cruzado mais uma linha invisível. Durante o jantar, percebi Clara sentada 2 mesas à frente. Ela não me olhou, mas ao se levantar, deixou cair um guardanapo dobrado ao lado da minha cadeira. Esperei que todos saíssem para pegá-lo. Dentro, um recado curto. Temos que juntar tudo, esta noite. Meu coração começou a bater mais rápido. Sabia que tudo significava cada objeto, cada pedaço de evidência que havíamos reunido. A cruz de Beatriz, o rosário de Ângela, o medalhão, a caderneta, os fragmentos de Santa Cecília e agora o crucifixo que irmã Helena havia me dado. Mas reunir tudo em um só lugar era perigoso. Se alguém descobrisse, não haveria como negar. Quando a noite caiu, caminhei pelos corredores com passos leves, evitando o olhar das outras irmãs. Encontrei Clara perto da escada que levava ao porão. O lugar era pouco usado e cheirava a madeira úmida e pedras antigas. Lá, ela já havia preparado uma caixa de madeira forrada com um tecido grosso. Um a um, fomos colocando os objetos dentro, como se estivéssemos montando um altar invertido, não para venerar, mas para compreender. Ao fechar a caixa, ficamos em silêncio. Era estranho perceber que todos aqueles itens, tão diferentes entre si, carregavam a mesma sensação de alerta. Não era apenas superstição. Havia algo neles que parecia vivo,
mesmo sem movimento. Clara me olhou e disse: se descobrirem, vão dizer que estamos contra a fé, mas o que estamos fazendo é justamente por ela. Assenti, sentindo o peso do momento. Apaguei a vela que nos iluminava e antes que a escuridão tomasse o porão por completo, ouvi um som distante. Passos, lentos, se aproximando. Os passos ecoavam cada vez mais próximos e o ar no porão parecia se tornar mais denso a cada segundo. Clara e eu trocamos um olhar rápido e, sem precisar falar, entendemos que não dava tempo de esconder a caixa. Seguramos firme nas laterais e, num impulso, deslizamos o pesado volume para um canto, cobrindo-o com um pano escuro. O som dos passos parou logo acima de nossas cabeças. Ficamos imóveis, prendendo a respiração. Depois de alguns segundos que pareceram minutos, o silêncio voltou. Subimos as escadas devagar, certificando-nos de que não havia ninguém. Aquele momento me fez perceber que estávamos vivendo no limite e que mais cedo ou mais tarde teríamos que escolher entre continuar escondendo ou revelar tudo. Na manhã seguinte, acordei com uma estranha clareza. Durante anos, minha vida no convento tinha sido feita de obediência, repetição e rituais que nunca questionei. Agora, cada peça que havíamos reunido, cada relato das irmãs, cada olhar evitado, me mostrava que havia algo mais profundo, algo que não cabia nas paredes frias daquele lugar. Fui até a capela principal sozinha no início da tarde. O sol atravessava os vitrais, espalhando cores pelo chão de pedra. Caminhei até o altar, mas desta vez não me ajoelhei diante das imagens. Fechei os olhos e falei baixinho, não para uma estátua, mas para aquele que, durante muito tempo, eu pensei estar distante. Contei meus medos, minha gratidão pelas mulheres que cruzaram meu caminho e, principalmente, minha decisão de seguir por um caminho onde minha fé não precisasse de olhos pintados para ser real. Naquela noite, arrumei minhas poucas coisas. Clara me abraçou forte e colocou nas minhas mãos a caderneta, o medalhão e o crucifixo antigo. Leve com você. Alguém precisa guardar essa história, disse com os olhos marejados. Eu prometi que cuidaria delas. Ao deixar o convento, o vento frio da madrugada bateu no meu rosto, mas não me encolhi. Cada passo na estrada de terra parecia afastar o peso que eu carregava. Eu não tinha um destino certo, mas sabia que estava indo ao encontro de algo maior. A liberdade de buscar a verdade sem medo, de falar com Deus sem intermediários, de viver uma fé que fosse minha inteira. Hoje, olhando para trás, entendo que não foi uma fuga, foi um renascimento. Saí de lá sem véu, mas com os olhos abertos. E descobri que quando a fé é viva dentro de nós, nenhuma imagem precisa sustentá-la, porque ela se sustenta sozinha, junto com quem a carrega no coração. E se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando o que essa história realmente quer dizer. Às vezes passamos anos seguindo caminhos que nos foram dados, repetindo gestos, palavras e tradições, sem parar para pensar se aquilo realmente vem de dentro ou apenas de fora. A fé verdadeira não é medida pelo número de velas acesas, nem pelo brilho das imagens, mas pela sinceridade do coração que busca. Se existe algo que essa jornada me ensinou, é que Deus não está preso a paredes, nem a formas, nem a objetos. Ele se encontra no silêncio sincero, na oração que nasce sem ensaio, na coragem de fazer perguntas e de ouvir respostas que podem mudar tudo. Talvez a sua história seja diferente da minha, mas o convite é o mesmo. Olhe para dentro e perceba onde sua fé respira melhor, porque quando encontramos esse lugar, não há medo que nos prenda, nem silêncio que nos cale. A verdade liberta e, quando ela encontra morada no nosso coração, nada e ninguém pode arrancá-la de nós.